Ótimo. Então vamos lá. Bom, por que eu incluí essa aula em relação aos implantes médicos? E a resposta é bem simples. O que tem acontecido? A população tem envelhecido, a quantidade de traumas ela vem aumentando. E o que isso traz como grande consequência? Com o envelhecimento da população, as doenças articulares, questões relacionadas à osteoporose, obviamente vão aumentando, e o número de implantes ortopédicos, como próteses, tem aumentado significativamente. E existe, obviamente, uma relação de quanto maior o número de implantes ortopédicos, obviamente, maior vai ser o número de infecções. Então, o número das infecções ortopédicas relacionadas a implantes tem aumentado significativamente. Além disso, o trauma também tem aumentado significativamente ao longo do tempo, a partir do momento que o maior número de pessoas se expõe ao trânsito, seja bicicleta, seja automóveis, viagens, e, consequentemente, o número de traumas vai aumentar. E com o aumento do número de traumas, maior o número de implantes que são inseridos nos pacientes. E eles podem fazer a infecção já no momento do implante, uma infecção aguda, que na realidade não é relacionada ao implante, mas é relacionada diretamente àquele procedimento cirúrgico. Por outro lado, esses implantes, no momento em que eles são instalados, eles podem vir a infectar. Essa infecção pode ser no momento da inserção do implante, onde poucas bactérias acabam entrando no momento da cirurgia, porém só semanas, meses ou anos depois, o paciente vai desenvolver sinais e sintomas clínicos de uma infecção. E uma outra situação que pode acontecer é um implante, mesmo colocado anos atrás, acaba se tornando um ponto de fragilidade no sistema imunológico, aonde no momento em que a pessoa faz uma bacteremia, o que é uma bacteremia transitória? É uma situação qualquer onde bactérias caem na nossa corrente sanguínea, às vezes um procedimento dentário, uma outra cirurgia qualquer, um procedimento como um cateterismo, e nós sabemos que até mastigar chicletes, se você tiver alguma doença periodontal, por exemplo, é suficiente para que bactérias caiam na corrente sanguínea. Lógico que é uma quantidade muito pequena, insuficiente para causar uma infecção. Por outro lado, se eu tenho um implante e essas bactérias se aderem naquela região, elas podem, então, semanas, meses, ou até mesmo anos depois, desenvolver uma infecção. Então, isso é uma situação que também, obviamente, vai aumentar com o tempo. E o que é o biofilme? Então, o biofilme nada mais é do que um agregado de células bacterianas que aderem-se a uma superfície inanimada qualquer e elas começam a produzir substâncias que revestem essas colônias de bactérias com o intuito de se proteger do meio externo. Quando eu falo meio externo, eu estou querendo dizer externo às bactérias. Uma vez que elas estão inseridas no implante, essas bactérias, num metal, titânio, num material plástico, um teflon, em qualquer situação que você coloca algum material dentro do paciente, as bactérias aderindo a essa superfície, obviamente que não existe corrente sanguínea que venha por esse material. Esse material não tem sistema imunológico, não permite que nada seja possível de eliminar a bactéria na camada entre a própria bactéria e o material. Apenas a camada que está acima da bactéria, distante daquele material. E a bactéria, ela já tem um conhecimento de que quando ela se adere a um material inanimado como esse, é uma situação um tanto quanto adversa para ela. E ela reconhece isso como, opa, esse aqui não é um lugar muito bom, esse lugar me parece hostil. E essa sinalização celular faz com que ela produza moléculas que são secretadas pela bactéria, formando uma camada cuja constituição
principalmente de açúcares, né? Então são polissacárides, mas ali também tem um pouco de proteínas, um pouco de DNA bacteriano, fazendo o que a gente chama aí de verdadeiras colônias, porque à medida que vai sendo produzida essa substância, as bactérias também vão se multiplicando, porém numa velocidade um pouco menor, porque nessa colônia, dessa matriz polissacarídica, a quantidade de nutrientes que a bactéria adquire não é tão grande. E eu vou explicar também para vocês que nesse ambiente do biofilme, dessa matriz, mais as bactérias aderidas a uma superfície inanimada, que a gente chama de biofilme, é um meio onde, se elas se multiplicar pouco, elas ficam mais protegidas do sistema imunológico. E hoje eu já vou explicar isso para vocês. Só num contexto histórico, o biofilme ele já é conhecido de longa data. Então, o Anton van Leeuwenhoek ele já tinha descrito que os animalículos produziam biofilmes. E isso foi identificado no dente, biofilme na orelha, então aquela cera de ouvido que a gente chama, ali tem um agregado de bactérias produzindo secreções. Então, quando a pessoa fala, poxa, eu faço muita cera no ouvido, muitas vezes não é simplesmente questão relacionada à pessoa, mas também às bactérias que ali estão presentes. Infecções, naturalmente, sem implantes, podem também levar à formação de biofilme, como a endocardite. A endocardite é uma infecção que acontece na válvula cardíaca, em qualquer uma delas, principalmente na mitral, onde por qualquer lesão da célula endotelial daquela válvula, as bactérias podem aderir àquela região. Tá? E mesmo assim, eu não preciso da bactéria invadir essa célula. Às vezes, qualquer lesão nessas células, fazendo um coágulo naquela região, as bactérias aderem-se ao coágulo e aí acabam fazendo um biofilme. E você tem uma dificuldade em eliminar essas bactérias. E, obviamente, em qualquer implante, seja catéteres venosos, arteriais, stents, stents cardíacos, stents vasculares e qualquer implante ortopédico. Aqui, só para vocês terem uma ideia, isso aqui é uma visualização clara de biofilme. Isso aqui é um paciente que eu tratei, não é um, são 3 pacientes que eu tratei em diferentes formas, mas vejam aqui, nesse implante que estava localizado na tíbia, veja a quantidade de pus que tinha aqui. Nesse caso, era possível ver o biofilme. Nesse outro aqui no meio também, esse osso, o osso, ele é um tecido vascularizado, mas a partir do momento que o osso, ele sofre uma fratura e ele tem um infarto, ele acaba se tornando uma estrutura inanimada, sem vida. E ali também é uma área onde as bactérias podem produzir biofilme. Tá? E o biofilme, ele se dá uma vez que existe uma relação de energia entre as bactérias com uma superfície. Então, existem forças, como forças elétricas, que podem ser fortes, podem ser fracas, e essas forças também magnéticas entre as bactérias com o material também existem. Então, tudo isso pode influenciar se um material favorece ou não a formação de um biofilme. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, as bactérias submetidas a um campo magnético faz com que elas cresçam mais de um lado do que no outro, mostrando, então, a importância que essa energia tem em relação à capacidade de multiplicação das bactérias. Aqui eu vou mostrar para vocês um vídeo bem humilde, mostrando como é que funciona a formação de um biofilme. Tá? Então, imaginem aqui qualquer superfície protética, nesse caso aqui era um implante de coluna vertebral. As bactérias que por acaso venham a entrar em contato com esse material, elas começam a se multiplicar, aqui no caso são bacilos. Esses bacilos, eles promovem a produção de fímbrias que comunicam-se entre as bactérias e todas elas, na mesma conversa, falam, vamos formar o biofilme. É essa camada gelatinosa, essa gosma, que vai crescendo ao longo de algumas semanas, com o intuito de proteger as células do sistema imunológico, evitando, então, que as bactérias morram, no caso do corpo do paciente. Tá?
Quando vocês olham esse vídeo, vocês pensam, nossa, esse vídeo está bem animado, bonitinho. Será que é assim mesmo? Né? Porque a gente nem sempre acredita em tudo que a gente vê. Esse aqui é um modelo que foi feito no nosso laboratório. Um parafuso de titânio foi colocado num caldo de cultura com Staphylococcus aureus. Então, vocês vejam que depois de retirado, né, aparecia essa mancha discreta, né? E quando a gente coloca isso num aumento aqui de 30 mil vezes, a gente pode ver o biofilme, né, cheio de Pseudomonas aeruginosa, tanto na sua superfície do biofilme, quanto lá dentro. Né? A gente não consegue ver nesse momento, porque, né, ela está em 3 dimensões. Mas se eu cortasse esse biofilme, essa gosma, eu conseguiria ver bactérias lá dentro. Essas bactérias que estão na superfície, elas são chamadas de bactérias planctônicas. Qual que é o objetivo dessas bactérias na superfície? Primeiro, elas servem de iscas para o sistema imunológico. Então, elas ficam ali na superfície para que os células de defesa fiquem ali tentando destruir essas bactérias e aquelas que estão lá no fundo do biofilme ficam protegidas. Além disso, essas células planctônicas, elas podem se disseminar para o tecido adjacente, para o implante adjacente, formando novo biofilme. Então, o objetivo dessas células planctônicas é a expansão do biofilme, né, pelo material inanimado e também servir de isca para os antibióticos, para o sistema imunológico. E eu vou mostrar para vocês que existem diferenças químicas entre essas bactérias da superfície em relação àquelas bactérias que estão lá no fundo, as bactérias que nós chamamos de sésseis, que são aquelas que não se multiplicam muito. E aqui um aumento maior, para vocês entenderem que nesse biofilme existem canais que são utilizados pelas bactérias para o transporte de nutrientes entre elas, assim como também moléculas que sinalizam o que cada bactéria tem que fazer nessa comunidade. Tá? Só para vocês entenderem, nenhuma cirurgia ela é 100% limpa. O que eu quero dizer limpa? Isenta de bactérias. Sempre, em 100% das vezes, quando você faz uma cirurgia, qualquer procedimento, vai entrar bactéria naquele material. Porém, a grande maioria, mais de 99% das vezes, não são bactérias que causam infecção. São bactérias que vão parar ali e o sistema imunológico acaba eliminando. Talvez é porque ali não seja um lugar muito interessante para elas ficarem. Porém, existe um percentual pequeno, mas que sim pode causar doença. E obviamente que vai causar doença não só pelo fato de ser ou não ser patogênico, mas também a quantidade de bactérias que vão entrar. É por isso que é feita toda uma limpeza antes da cirurgia, a gente aplica, dependendo do procedimento, antibiótico antes de fazer o procedimento, para diminuir a quantidade de bactérias naquele procedimento, mas nunca eliminar completamente. Portanto, quando faz uma cirurgia e a pessoa diz que nunca vai infectar, essa pessoa está mentindo, porque sempre vai existir uma chance de infectar, por melhor que seja o cuidado. Por outro lado, não quer dizer que você não precisa ter os cuidados, porque pode acontecer infecção de qualquer jeito. Isso não é verdade. Se você fizer uma cirurgia sem os protocolos corretos de profilaxia da cirurgia, obviamente que as chances vão aumentar. Isso aqui, só para vocês terem uma noção, é um trabalho que a gente fez também lá no nosso laboratório, onde nós pegamos coração, que são utilizados para doação de válvulas, e todo o procedimento é uma cirurgia cardíaca, que é uma cirurgia com extremo cuidado para evitar contaminação. E vejam que em 4.000 vamos dizer assim, 4.000 procedimentos que foram feitos, né? Em 770 nós encontramos bactérias. E a grande maioria dessas bactérias são bactérias não patogênicas. São bactérias que a gente chama ambientais, né? Como, por exemplo, Leuconostoc, Veillonella, Stenotrophomonas, vamos ver mais algumas aqui. Até bactérias que causam infecção relacionada à mordedura de tubarão, nós encontramos, Brevundimonas, Rhizobium, enfim, bactérias que não são aquelas que do dia a dia, como por exemplo na aula de anteontem, ontem, vocês estavam acostumados a ouvir, né? Pseudomonas, Enterobacter, Klebsiella, Staphylococcus aureus. Dentro das doenças,
As principais bactérias que causam biofilme são os Staphylococcus aureus, a Pseudomonas aeruginosa, a Cinetobacter e também a Escherichia coli. E lembrar que os fungos também podem causar infecções e fazer biofilme, como, por exemplo, a Cândida. Então, a Cândida é um fungo, é um dos fungos o que mais faz biofilme. Tá? Então, aqui é um esquema em 2D, para vocês lembrarem da formação do biofilme, né, onde as bactérias aderem-se ao material, elas se multiplicam, formam o biofilme, né, e elas expandem o biofilme através das células planctônicas. E essas que ficam aqui na base são as células sésseis. E como é que é produzido o biofilme? Esse aqui é um mapinha só para vocês entenderem que existem diversos genes nas bactérias que já estão programados para a produção de biofilme. E a partir do momento em que elas entram em contato com uma superfície inanimada, esses genes são desreprimidos. Consequentemente, a bactéria começa a produzir o biofilme. Então, o eDNA ele é replicado, ele é transcrito, daí ele é traduzido, formam-se proteínas, enzimas são ativadas, promovendo a formação de polissacárides, que são eliminados pelas bactérias pelos seus poros, e isso faz com que então se forme o biofilme, nas suas mais diferentes complexidades. Tá? Então, isso aqui é um esquema bem breve da formação do biofilme. Obviamente que eu não vou explicar todas essas reações químicas que acontecem dentro da bactéria e também reações que acontecem fora da bactéria, dentro do biofilme, naqueles canais, que são vias de sinalização entre as bactérias, dizendo o que cada uma tem que produzir, porque o biofilme ele tem diferentes etapas. E depois que o biofilme está maduro, ele tem uma renovação desse biofilme, ele está em constante modificação. E essa constante modificação é ocasionada através de sinalização entre as bactérias. Portanto, as bactérias, elas conversam entre si. E essa conversa entre as bactérias é chamada de quorum sensing. Tá? E quem descobriu isso, obviamente, ganhou o prêmio Nobel, né? Mostrando que as bactérias têm a capacidade de comunicar-se uma com as outras. E a grande pergunta é, por que a bactéria faz biofilme? Já comentei com vocês, para proteger-se do sistema imune. Com o biofilme, nessa colônia, elas conseguem sequestrar uma maior quantidade de proteínas e outros elementos que estão ao redor e, de uma forma organizada, distribuir entre as bactérias. Então, isso acaba se tornando o quê? Uma comunidade, uma forma de colaborar um com os outros. Assim como nós, né, moramos numa comunidade e a ideia é que cada um ajude o outro, embora isso nem sempre seja uma verdade, né? E, obviamente, que o biofilme, ele protege as bactérias dos antibióticos. Isso faz com que as infecções relacionadas a implantes que tenham biofilme sejam as mais difíceis de serem tratadas somente com antibiótico. Muitas vezes é preciso a remoção completa do implante. Tá? Então, aqui, né, existe uma comunicação entre as células bacterianas, para quem não sabia. Tem aqui até uma charge, né, mostrando aqui uma Escherichia coli falando, olha, eu ganhei uma mensagem aqui de que eu tenho que me dividir. E a outra falando, eu já estou me dividindo. Né? Então, mostrando que as bactérias conversam, obviamente que não é por celular, é por um sistema talvez um pouco mais evoluído, inclusive, do que o celular. Tá? Então, como eu comentei para vocês, as bactérias planctônicas, elas servem como iscas para o sistema imunológico, seja pelas células de defesa, como também por anticorpos. Então, os anticorpos grudam aqui, as células de defesa grudam aqui, e o biofilme fica lá tranquilo, né, entre aspas, intacto, né, protegido tanto do sistema imunológico quanto dos antibióticos, porque os antibióticos não conseguem, muitas vezes, atravessar essa rede polimérica de açúcares. Agora, uma coisa que é importante ter esse conhecimento é que, quando a gente está fazendo a cultura das bactérias no laboratório, aquela situação de colocar uma bactéria num meio de cultura, isso é uma situação artificial, não é real. Aquilo ali não é a vida real de uma bactéria. A vida da bactéria é uma vida difícil, né? A bactéria ela vive no meio ambiente
com escassez de alimentos, não é um agronutriente cheio de comida. Então a bactéria tem que sobreviver num ambiente hostil, com falta de alimentos, um ambiente às vezes seco ou excesso de umidade, temperaturas muito variadas, não está quentinho com alimento a 37 graus. Aquilo ali é um spa para ela. A vida real é dura. A gente ensina isso para as pessoas, mas nem sempre elas aprendem. As bactérias já sabem disso. Então, na vida real, praticamente todas as bactérias produzem um biofilme para se proteger do meio externo. Então, o biofilme é uma situação, é um evento natural na vida da bactéria. Por isso que ela já tem todo esse sistema de produção de biofilme intrínseco. E quando a gente faz um implante, nada mais, nada menos, nós estamos simulando uma vida real, onde tem uma situação hostil, por outro lado, associando isso a um meio bom, rico em proteínas, sangue, tudo isso que a bactéria precisa para se multiplicar. Por isso que o biofilme no material implantado, ele é muito mais agressivo, ele é muito mais intenso, se produz rápido do que, obviamente, um biofilme num ambiente externo ao humano. Tá? Então, o biofilme serve como proteção mecânica, né? As bactérias que estão na base, elas se multiplicam menos. Uma bactéria que não se multiplica, não se divide, os antibióticos que atuam na parede celular, como os beta-lactâmicos, vancomicina, glicopeptídeos, fosfomicina, eles não têm atividade, porque se eles atuam na parede celular da bactéria e é no momento em que elas se dividem que o antibiótico destrói a bactéria, elas não se dividindo, não vai acontecer absolutamente nada. Então, esses antibióticos, eles, entre aspas, são praticamente inativos, né, contra as bactérias. Claro que, se eu ficar dando esse antibiótico por muito tempo, quanto que é muito tempo? Semanas, meses, anos? Talvez eu consiga evitar que o biofilme aumente, mas nunca eliminá-lo. Tá? O que nós podemos, às vezes, utilizar são antibióticos que têm capacidade de penetração de biofilme. Mas não são todos, são poucos, alguns são tóxicos, e mesmo assim, eles também não são suficientes para sozinhos erradicar o biofilme. Então, se eu pudesse evitar o biofilme, eu teria que tentar utilizar o máximo de recursos antes do biofilme se formar. Então, tratar uma infecção logo no começo para evitar que a bactéria já entre naquela produção de biofilme mais maduro. Tá? E existem várias tecnologias que nós temos atualmente, né, nos materiais de implantes para evitar a produção de biofilme. O próprio titânio já é um metal diferente e a forma como ele é polido, a forma como ele é metalizado e a forma como ele é ionizado faz com que evite a formação do biofilme, mas não é 100%. E até porque nem sempre a gente usa titânio em todos os implantes. Às vezes a gente não pode usar, né, um metal como forma de implante. Tá? Então existem vários estudos, vários métodos para você diminuir a produção de biofilme. Existem vacinas para biofilme, então vacinas contra Staphylococcus aureus, e isso faz com que diminua a infecção e produção de biofilme em Staphylococcus aureus. Tá? Existem anticorpos que a gente pode grudar numa prótese, e esses anticorpos evitam com que a bactéria grude naquele material. Tá? Então, existem várias formas que a gente pode utilizar. E aqui é um trabalho, né, mostrando, por exemplo, que quando eu quero tratar uma infecção com biofilme, um antibiótico sozinho, como a vancomicina, a teicoplanina que agem na parede, vejam que a taxa de cura, entre aspas, isso aqui obviamente que é um modelo experimental, né, é de 0. Se eu dou uma quinolona, que tem uma certa penetração em biofilme, 17%. A rifampicina, que é um antibiótico que consegue entrar um pouco no biofilme, e é um antibiótico que inibe a síntese proteica. Se ela inibe a síntese proteica, ela para de produzir enzimas, e parando de produzir enzimas, ela teoricamente diminuiria a produção de biofilme. Então vejam que a rifampicina associada a vanco, eu consigo curar 75% de uma infecção de biofilme. A rifampicina com cipro, 92%. Então já começa aqui a racionalizar o esquema de antibiótico conforme o tipo de infecção. Então, se eu tenho um biofilme por Staphylococcus aureus, eu vou tentar usar um esquema que seja mais apropriado para uma situação como essa. E por que isso, né? O biofilme
é possível, inclusive a Letícia vai mostrar para vocês depois, que eu posso calcular a concentração de antibiótico que eu preciso dar para o meu paciente para que ele tenha capacidade de inibir a produção de biofilme. Tá? Vocês vão ver amanhã que existe a concentração inibitória mínima, a quantidade de antibiótico que eu dou para inibir a multiplicação das bactérias. E aqui a gente vai comentar sobre a quantidade de antibiótico que eu dou para diminuir pelo menos em 2 logaritmos e não produzir mais biofilme. Tá? Então, eu sempre falo que o ideal, o nosso sonho era ter uma super prótese, onde ela não infectasse, né? Uma prótese que, no momento em que ela gruda num tecido, ela não gerasse nenhum tipo de espaço morto para as bactérias não entrarem, né? Uma superfície que a bactéria não poderia se aderir, com anticorpos, um metal ionizado que repelisse a bactéria. Só que tem bactéria que tem carga positiva, tem bactéria que tem carga negativa, então sempre tem um desbalanço em relação ao que é bom para um, né, talvez seja ruim para outro. Tá? Então, eu termino aqui a minha breve apresentação sobre biofilme, tá? E eu vou pedir agora para Letícia dar seguimento na apresentação, e aí depois a gente volta para falar sobre alguns métodos diagnósticos na prática clínica. Obrigada, professor. Eu vou compartilhar minha tela. Eu só não tenho câmera, eu estou utilizando o computador do trabalho, mas acho que vocês me escutam bem, né? Não tem problema, estamos escutando. Então tá bom. Então, boa noite a todos. Trabalho com o Felipe, com o professor Felipe no laboratório do Leide. Acabei de defender o meu mestrado e foi relacionado a biofilme, estudamos um pouco disso no meu trabalho, e eu trouxe um pouco das metodologias que a gente pode utilizar no laboratório de pesquisa para estudar algumas características do biofilme ou algumas soluções que podem ter um efeito anti-biofilme. E para isso, eu trouxe também algumas metodologias que são simples, que podem ser feitas na bancada com poucos insumos, poucos equipamentos, metodologias que não precisam talvez de tanta expertise para ser feita e que você consegue ter resultados muito interessantes sobre a atividade dos biofilmes. Isso, claro, né, são análises in vitro, né? Mas a gente pode ter uma ideia de como talvez aquele micro-organismo reagisse, talvez a algum antifúngico, algum antibiótico, ou algum agente antimicrobiano, um desinfetante, ou algum metal. Então, para isso, a gente precisa seguir algumas etapas, que são algumas etapas básicas para produzir, né, esse biofilme. Eu trouxe aqui para vocês, então, algumas metodologias e também alguns exemplos do que a gente conseguiu fazer na prática, tá? Então, aqui só falando sobre as etapas principais que a gente faz para produzir um biofilme, para ter um resultado final. Então, primeiro a gente precisa preparar os nossos micro-organismos, a gente precisa de uma cultura um pouco diferenciada. Nós induzimos o biofilme em alguma superfície, podemos também, através de um biofilme formado, determinar uma ação de algum agente, e no final a gente quantificar realmente talvez uma redução de biofilme, ou se aquele micro-organismo produz ou não biofilme. Então, essas são as principais etapas desses procedimentos. Então, primeiro, para a preparação das células, nós precisamos de colônias jovens, maduras, mais recentes. Então, normalmente a gente utiliza um agar que não é seletivo, um meio não seletivo, um meio rico, nutriente. E nós colocamos ali o nosso micro-organismo e incubamos em estufa bacteriológica por mais ou menos 24 horas, 48 horas. A partir disso, nós teremos colônias isoladas e a partir dessas colônias, nós conseguimos transferir para um caldo nutriente. Pode ser, dependendo do micro-organismo que você for trabalhar, pode ter uma diferença do tipo de caldo que você precise usar. Mas, basicamente, a gente precisa de um caldo bem nutritivo
E esse micro-organismo, então, ficará incubando por 24 horas a 36 graus Celsius em rotação de 120 RPMs. A partir deste processo, a gente vai ter um caldo com uma grande quantidade de células que são jovens, com uma alta atividade metabólica, né? Células bem ativas. Então, nós também, a partir dessas células, nós fazemos uma lavagem desses micro-organismos, a gente retira alguns compostos que possam talvez prejudicar um biofilme futuramente. Além do mais, que essa lavagem também ajuda para que as células possam se desagregar também dentro deste caldo. E para isso a gente utiliza só uma centrífuga e realmente podemos fazer a lavagem com salina ou PBS dessas células. A partir desse pellet formado, né, dessas células lavadas, nós ressuspendemos em um caldo também nutritivo e acertamos a concentração microbiana, então, para induzir o biofilme. Se você for trabalhar com fungo ou bactéria, as concentrações microbianas podem ser diferentes, né? Então, dependendo do micro-organismo que você vai trabalhar, você precisa só acertar a concentração adequada para induzir esse biofilme. Então, para produzir um biofilme, o nosso laboratório utiliza duas formas bem simples, ou a gente pode induzir um biofilme em alguma superfície, um dispositivo, né? Ou se não, a gente também utiliza microplaca de 96 postos, onde a gente precisa só de uma leitura automatizada, né? Mas em relação à microplaca, ela é bem adaptável para diferentes tipos de micro-organismo que você precise trabalhar, e também ela permite que você faça diferentes análises em um método inicial único. Então, você induz o biofilme nessa placa e, a partir desse crescimento do biofilme, você pode seguir para diferentes metodologias de quantificação, né? Então, só brevemente sobre os dispositivos, né, que nós podemos utilizar, eu trouxe aqui o exemplo de um trabalho de um aluno também que já terminou o mestrado com a gente, mas ele é um médico ortopedista e ele analisou dois tipos de dispositivos que ficam entre a coluna vertebral, e um deles era de titânio e o outro era o PIC. E tem diferenças, claro, né, da disponibilidade do produto, do valor, mas uma questão importante será que, dependendo do dispositivo que a gente está usando, dependendo da superfície desse material, da composição desse material, podemos ter mais aderência de micro-organismo ou menos, né? Será que isso poderia fazer diferença na minha escolha do meu dispositivo? Então, ele estudou, nós fizemos o biofilme, induzimos o biofilme daí nesses dispositivos e verificamos depois que o titânio tinha uma menor aderência das células no material. Aqui nós fizemos uma quantificação das células planctônicas e também das células sésseis. Então, com certeza, o biofilme ele é muito dinâmico, então dependendo do tipo de superfície que você está estudando, do tipo de material, com certeza a resposta desse biofilme frente a esse produto vai ser diferente. E nesse caso, o titânio ele diminuiu realmente um pouco a aderência dos micro-organismos ao dispositivo. Em relação aos estudos relacionados ao biofilme induzido em microplaca, então, normalmente essas microplacas elas são feitas de poliestireno, e eu trouxe aqui uma metodologia que é a estimativa de biomassa por retenção de cristal violeta. Então, o cristal violeta é um corante e ele cora realmente, o biofilme ele retém esse corante e você consegue fazer uma quantificação dessa biomassa total. Então, a biomassa seria as células que estão dentro desse biofilme, células vivas, células mortas, DNA, matriz extracelular. Então, tudo que está dentro deste biofilme pode ser quantificado. Então, essa estrutura, todos esses compostos dentro de um biofilme nós chamamos de biomassa. Então, é uma técnica bem simples, a maioria dos laboratórios de microbiologia tem o cristal violeta,
Então, primeiro, depois que nós padronizamos, né, a nossa suspensão de micro-organismo, nós inoculamos na placa, né, uma concentração, um volume variável, normalmente utilizamos 200 microlitros. Colocamos essa suspensão na microplaca e essa microplaca vai para uma estufa bacteriológica que permite também uma rotação a 120 RPM. A partir deste período, quando nós retiramos esse caldo, nós vemos que o biofilme, ele fica, dependendo do micro-organismo, ele é macroscópico, né? Nós conseguimos ver realmente o micro-organismo ali, esse biofilme, aderido às paredes da microplaca. Então, nós fazemos uma lavagem depois para remover células que não estão realmente aderidas ao biofilme, e então utilizamos realmente a metodologia utilizando o cristal violeta. Então, primeiro eu coloquei uma receitinha aqui no cantinho, mas as metodologias podem ter algumas variações, né? Mas basicamente nós fixamos o nosso biofilme com metanol por 15 minutos, secamos a temperatura, removemos o metanol, né? Secamos a temperatura ambiente, utilizamos o cristal violeta numa concentração baixinha, mais diluído, né? 1% por 5 minutos. Após isso, fazemos a lavagem para retirar esse cristal violeta que não foi retido. Então, dissolvemos esse corante com ácido acético a 33%. Então, a partir dessa suspensão, desse corante que foi retido, ele é dissolvido, então nós conseguimos fazer a leitura em um leitor de placa de ELISA, utilizando 570 nanômetros. A partir dessa metodologia, nós também conseguimos classificar a intensidade, vamos dizer assim, da produção do biofilme daquele micro-organismo. Então, tem alguns estudos que utilizam um cálculo muito simples, baseado na absorbância de um controle negativo, que seria um meio de cultura sem o micro-organismo, onde ele não tem o biofilme, né? Mas por mais que a gente faça o processo, ele acaba retendo um pouquinho o cristal violeta. E nós utilizamos a densidade óptica do biofilme que nós analisamos. Então, a partir de um cálculo bem simples, nós conseguimos determinar se o micro-organismo ele não é produtor de biofilme, ou se ele é fraco produtor de biofilme, moderado ou forte produtor de biofilme. Isso pode variar muito de bactéria para fungo ou dentro de uma mesma espécie. Por exemplo, estou estudando Staphylococcus aureus. Dependendo do estáfilo, daquela cepa que você está estudando, ele pode também ter diferenças nessa intensidade de produção de biofilme. Então, também é uma metodologia que pode também ajudar a classificar essa produção de biofilme. Então, aqui eu trouxe um exemplo de um estudo onde nós utilizamos Candida albicans e essa plaquinha é uma foto, né? Mas para a gente parece que são diferenças, não tem diferença nenhuma entre os pocinhos, né? Mas quando a gente consegue colocar no leitor de placa de ELISA, as pequenas variações da retenção do cristal violeta, ele vai te dar uma absorvância diferente. Então, a gente consegue realmente ver que tem uma redução, talvez, de biomassa. Então, neste estudo, nós utilizamos a anfotericina B. Após um biofilme maduro, nós colocamos a anfotericina B e avaliamos qual é o efeito de redução de biomassa através da ação desse antifúngico, né? Então, aqui nós utilizamos aqui eu coloquei só a foto onde tem 2 micro-organismos, 2 cepas diferentes de Candida albicans, fizemos em triplicata e fizemos uma concentração crescente de antifúngico e avaliamos qual seria uma concentração ideal de anfotericina B que tivesse uma redução da minha biomassa. Então, aqui eu utilizei 2 grupos diferentes, e a partir das concentrações, nós vemos que utilizando concentrações ainda baixas do antifúngico, você já conseguiu ter uma redução ali próxima a 75% de biomassa, né? Concentração de 4, 8,
16 aqui, uma redução de 50%, e aqui também, conforme aumentou a concentração do antifúngico, você reduziu mais a biomassa. E também, né, numa mesma metodologia, você consegue também determinar se essa cepa que você está estudando, se ela é fraco, moderado ou forte produtor de biofilme, né? Então, utilizando um pocinho sem o antifúngico, nós conseguimos fazer essa determinação através do cálculo que eu mostrei anteriormente. Então, uma metodologia simples que permite a gente classificar, então, a intensidade de produção de biofilme e também avaliar o efeito de soluções ou de antifúngico ou de antibiótico frente a um biofilme maduro. Uma outra metodologia é a estimativa da atividade metabólica pelo ensaio de redução do MTT. Então, a MTT é um sal tetrazóleo que, ao entrar em contato com as células, as mitocôndrias de células vivas, ela cliva esse sal tetrazóleo, transformando de um composto amarelo para um composto roxo, chamado formazan. Então, o início do procedimento é o mesmo utilizado no cristal violeta, né? Nós inoculamos a suspensão de micro-organismo na placa, incubamos por 24 horas, fazemos a lavagem para remover as células não aderidas ao biofilme, e então colocamos o MTT para incubar nesses biofilmes. E a partir do tempo, a gente incuba por 2 horas, e conforme passa o tempo, você vê que a coloração dessa solução ela vai mudando e vai ficando uma coloração roxa. E essa coloração roxa, ela também é quantificada, então, por um leitor de placa de Lisa a 570 nanômetros. Aqui nós utilizamos uma outra anfotericina, que seria uma anfotericina B mais associada ao complexo lipídico, a AB7. E quando colocamos, então, depois da incubação desse MTT nos biofilmes, então nós vimos que conforme aumentava a concentração do antifúngico, você tinha menor atividade metabólica. Então, quanto mais atividade metabólica das células, mais roxo aquele pocinho iria ficar. Quanto menos atividade metabólica, então o formazan não seria formado e os pocinhos continuariam amarelo. Então, quando a gente retirava o MTT, essa solução amarela, né? E olhava os pocinhos, então nós víamos que aderido àqueles pocinhos, nós tínhamos então o biofilme na coloração roxa. Então, dependendo da quantidade de células que estão viáveis nesse biofilme, a gente vai ter uma diferença na coloração desses poços. Então, quando nós observamos, então, a atividade desse antifúngico frente a um biofilme, então nós vimos que em uma concentração, aqui utilizando também 2 grupos, né? Mas aqui utilizando 0,25 do antifúngico, você tinha uma redução de aproximadamente 50% da atividade metabólica. E isso caía um pouquinho conforme você aumentava a dose do antifúngico. Para os 2 grupos, então, nós tivemos o mesmo efeito. Então, o outro estudo são técnicas complementares, né? O outro estudo nós avaliamos a biomassa e aqui realmente a atividade metabólica. Então, são os ensaios que podem ser realizados juntos, né? Mas que realmente você consegue avaliar coisas diferentes. Uma outra metodologia que também utilizamos a microplaca de 96 poços, é a determinação da concentração mínima de erradicação do biofilme, o MBEC. Então, após a gente ter um biofilme no nosso pocinho, na nossa microplaca de 96 poços, esse biofilme é submerso em solução salina ou PBS, e então nós sonicamos esse biofilme para que as células possam se desagregar, né? Eu acho que o professor Felipe com certeza vai falar sobre sonicação nos próximos slides, né? Eu não vou me aprofundar. Mas a sonicação, ela vai desagregar essas células do biofilme, e então essa solução vai ser diluída e plaqueada em agar. Então, após uma incubação dessas placas, nós conseguimos determinar a contagem de colônias que ficaram nos poços.
E o MBEC, ele é determinado onde você analisa a menor concentração daquele antimicrobiano que ele é capaz de reduzir o número de células a 2 log por centímetro cúbico. Então, aqui um exemplo, também utilizando a Votericina B e Candida albicans, utilizando 2 grupos diferentes, um grupo azul e um grupo vermelho. Aqui nós temos a concentração do microbiana daqueles poços, e aqui embaixo, então, a concentração do meu antifúngico. Então, conforme a gente foi aumentando a concentração do antifúngico, nós diminuímos o número de células. E isso é importante porque quando você tem uma queda, então, de 2 logs, então nós temos a nossa concentração mínima de erradicação do biofilme, que nesse caso foi a concentração de 16 microgramas por litro. Uma outra metodologia que pode ser utilizada para avaliar a viabilidade celular é um kit vendido pela Thermo Fisher. Precisa de equipamentos para fazer essa leitura, então pode ser feito, ele é bem dinâmico, assim, você pode fazer metodologias muito diferentes utilizando o mesmo kit, mas você pode analisar esse biofilme através do microscópio de fluorescência, citômetro de fluxo ou fluorescência em microplacas. São equipamentos que podem ser utilizados para você conseguir quantificar esse número de células vivas e células mortas. Então, ele possui dois compostos que emitem fluorescência verde quando tem células vivas e vermelha quando tem células mortas. Então, aqui nós utilizamos uma lamínula, induzimos o biofilme numa lamínula, colocamos um agente que poderia realmente ter um efeito antibiofilme nessa comunidade e avaliamos realmente a fluorescência desse kit. Então, conseguimos quantificar células vivas, células mortas, e isso também pode ajudar a avaliar realmente algum agente antimicrobiano através do biofilme e utilizando a fluorescência. Também temos a microscopia eletrônica de varredura, onde nós conseguimos avaliar a aderência das células em superfícies diferentes, né, ou após um tratamento antimicrobiano, como que reduz, só que conseguimos ver isso de uma forma mais qualitativa e não quantitativa, né? Então, nós conseguimos ver, aderiu, não aderiu, ou como que essas células se comportam frente a uma superfície diferente, ou, por exemplo, fungos, cândidas, dependendo da espécie, ela forma arranjos diferentes. Então, essa metodologia você consegue visualizar realmente esse biofilme aderido a uma superfície, como seria essa arquitetura, né, dessa comunidade. Então, uma análise qualitativa, ela permite analisar a arquitetura de biofilmes em diferentes aumentos também. Normalmente utiliza-se um biofilme de 48 horas, um biofilme bem maduro, utilizando também um dispositivo, um corpo de prova. E esse corpo de prova, esse dispositivo, ele precisa passar por uma fixação, uma desidratação antes, uma metalização e depois a leitura no microscópio, que precisa de um técnico experiente para fazer as imagens. Então, aqui eu trouxe algumas fotos, micrografias. Então, aqui nós temos um biofilme de Staphylococcus aureus em uma superfície de cimento ortopédico. Então, é um aumento um pouco menor, né? Mas nós conseguimos ver microcolônias e conforme você vê que tem uma fundura, talvez, no osso, elas se aderem nesses espacinhos, né, ficam mais protegidas. Aqui nós temos hifas de Candida albicans também, onde nós conseguimos ver a Candida albicans, o biofilme dela acaba sendo um biofilme bem estável, porque quando a Candida albicans forma as hifas, essas hifas ficam de forma entrelaçada, e isso dá uma maior sustentação ali daquelas células. Temos também
aqui um biofilme misto de Candida Staphylococcus aureus, desculpa, e Pseudomonas aeruginosa. Também nós conseguimos avaliar essa relação dos micro-organismos vivendo em um ambiente em comum. E aqui também só mais uma imagem de Candida albicans aqui, onde forma pseudohifas, nós temos as leveduras, né? Então, isso aqui também a gente consegue observar através do microscópio eletrônico de varredura. Só uns pontos críticos para finalizar, pois alterações muito sutis, como temperatura, rotação, pipetagem, os processos de lavagem podem interferir na quantidade do biofilme produzido e analisado. Então, quando for fazer uma análise de vários isolados, ou você quer avaliar a interferência de algum produto, qual seria a ação daquele desinfetante sobre o biofilme, o ideal é que você faça sempre a metodologia em uma vez só, é uma metodologia trabalhosa, e se der, né, para fazer tudo em um momento único, pois pequenas alterações realmente ele pode alterar a quantidade e o tipo de biofilme produzido, né? Então, se você puder fazer uma análise utilizando em um único momento, você consegue com certeza resultados mais confiáveis. E também uma limitação é porque nós estudamos, através dessas metodologias, nós estudamos o biofilme in vitro, né? Mas em vivo, ele pode ter diferentes resultados devido a um ambiente menos controlado, né? Como o corpo humano, e as interferências que a imunidade do hospedeiro também pode causar neste biofilme. Então é isso. Obrigada, professor Felipe. Olá. Oi, professor. Tudo bem? Então, agora eu vou fazer uma apresentação para vocês. Acho que hoje nós vamos acabar mais cedo, hein? Que vai ser sobre os métodos diagnósticos que a gente utiliza no laboratório, né, para fazer o diagnóstico das doenças relacionadas aos implantes, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês a minha tela. Então, como eu tinha comentado no começo para vocês, a gente pode fazer o diagnóstico das infecções relacionadas a qualquer implante ortopédico, tá? E, teoricamente, até um tempo atrás, eu digo até uns 10 anos atrás, né, a gente, para fazer o diagnóstico de uma infecção relacionada ao implante, a gente tinha que coletar algum material que não fosse o próprio implante, né? Porque dependendo do tamanho do implante, ele é muito grande e a gente não tem um balde de caldo de cultura para jogar uma prótese lá dentro, né? Um caldo, um copo cheio de caldo para botar um marca-passo, fio de marca-passo, e esses materiais não são fáceis de serem destruídos um pedaço para fazer a cultura. Então a gente coletava tecido ao redor, um líquido ao redor desse material, fazia um esfregaço, né, pegava um suave, esfregava em cima daquele material e mandava para a cultura, tá? Então, realmente eram essas as formas que a gente tinha para fazer diagnóstico. O problema é que, vejam nesse desenho, quando a gente tem um implante aqui nessa imagem e o tecido, tá? É nessa área de interface que ficam as bactérias. Então, teoricamente, eu deveria colher um material, né, tecidual aqui nessa região. Porém, olha só que interessante, né? Essa aqui é uma prótese de joelho, onde foi colocado um filme com agar, e vejam que as bactérias, elas não ficam em todo o implante, né? Elas ficam só em algumas áreas. Então, vocês imaginem que eu faça uma biópsia bem nessa região aqui, no tecido, né? Então, imagine que eu vou biopsiar esse tecido para tentar encontrar bactéria. Bem numa área onde eu não tenho bactérias. A minha cultura vem negativa. Eu faço um pedaço aqui, tiro um pedaço aqui, tiro um pedaço aqui, tiro 8 pedaços.
mas eu não pego bem o lugar onde estão as bactérias. Então, esses pontinhos brancos aqui são colônias de bactérias que estão crescendo numa prótese, onde a gente colocou um filme com agar, colocou na estufa e depois tirou. Então, vocês vejam que o crescimento ele não é em todo o implante. Então, isso às vezes dificulta a técnica por biópsia. Tá? Então, esse aqui era um kit que nós tínhamos antigamente, né, no hospital, antes do método da sonicação, que eu já vou explicar para vocês como é que é. A gente coletava o líquido periprotético, colocava numa garrafa de hemocultura, colocava biópsias dentro de um tubinho já com caldo, para que chegasse no laboratório já em incubação. Vinha uma seringuinha para coletar o líquido e colocar dentro da garrafa da hemocultura, e era assim que a gente fazia o processo. E vocês vejam que nesse gráfico aqui, ele nada mais, nada menos mostra que, à medida que esse material fica parado, seco, lá no centro cirúrgico, a positividade das culturas diminui progressivamente. Por isso que a gente sempre colhe a biópsia e coloca dentro de um caldo já de cultura, tá? Atualmente, o que nós podemos utilizar além desses métodos convencionais da cultura? Tá? Então, o que foi incrementado atualmente foi o método da sonicação. A sonicação, vou explicar para vocês, mas consiste em nós pegarmos aquele implante de qualquer tamanho, tá? E submetê-lo a ondas ultrassônicas que destroem o biofilme. O biofilme fica destruído num líquido, e esse líquido a gente inocula, faz o plaqueamento dele, e a gente consegue fazer todos aqueles processos de identificação da bactéria, como foi mostrado anteontem e ontem para vocês. Mas eu lembro também que nós podemos, nesse líquido que eu soniquei, fazer técnicas de biologia molecular, que vocês vão ver na sexta-feira. Tá? Nós podemos fazer também análise direto do implante. Aquela metodologia que eu mostrei ali para vocês se chama agar encasement, onde a gente tem que fazer um filme, pega um plástico filme mesmo, esse de cozinha, né? A gente coloca uma solução de agar, né? Agar líquido, daí ele espera ele consolidar, e aí ele fica durinho, aí a gente reveste a prótese, e aí põe a prótese inteira na estufa. Só que é um pouco trabalhoso isso, contamina muito fácil, né? Aquele filme, tem que esterilizar o plástico, dá um trabalhão. Então a gente acaba não fazendo, tá? A sonicação consiste no quê? Eu colocar um implante qualquer, pode ser dentro de um saco plástico, pode ser dentro de uma Tupperware, né, marca comercial aqui, mas uma caixa de plástico hermeticamente fechado. Vou usar o termo Tupperware, que é mais fácil para todos. E dentro dessa caixa, eu coloco uma solução salina ou ringer lactato, qualquer líquido que seja isoosmolar, tá? E coloco no sonicador, que é um equipamento que emite ondas ultrassônicas, que ficam em torno aí de 40 mil Hz, né? E essas ondas ultrassônicas quebram o biofilme que está aderido ao implante, e eu colho esse líquido, onde teoricamente tem aqui bactérias com biofilme, coloco, né, num tubo, e aí eu inoculo na placa para fazer o cultivo. E posso usar nesse líquido também técnicas de biologia molecular. Então, nós mudamos, então, esse nosso kit antigo aqui para o kit de sonicação, onde ele consistia não só dos 3 frascos de culturas, as garrafas de cultura de aeróbio e anaeróbio, mas também incluímos aqui um saco plástico, né, que está aqui fechadinho, obviamente. É um saco estéreo, onde aqui tem até um desenho explicando para o médico, né, passo a passo, como é que faz. Né? Então, tem que ter desenho, tem que ter o item 1, 2, 3, 4, tudo bem explicadinho, para não pular nenhuma etapa, não fazer absolutamente nada errado, para que esse material chegue na melhor qualidade possível lá dentro do laboratório. Nós não podemos ter erro pré-analítico. Pré-analítico depende somente do humano, então a gente não pode errar o pré-analítico. Tá? Porém, essa técnica da cultura, ela é superior à cultura de biópsia. Então, a sonicação é um método superior a coletar líquido, fazer um swab daquele implante, a fazer biópsias peri-implante. Tá? E eu coloquei aqui, né, que a sonicação não é um must. Por quê? Porque quando a gente compara a sonicação, né, a cultura, por exemplo, com os métodos de biologia molecular, eles acabam tendo um certo grau de superioridade. Tá?
Vejam que quando eu comparo a sonicação com os métodos convencionais de cultura, tá, eles aumentam aqui em 5 até 10 vezes a positividade. Aqui eu ia comentar com vocês que a gente até tentou um método onde a gente coletava o líquido do implante e colocava direto no mal de TOF, que vocês viram o nosso vídeo ontem, né, que eu postei para vocês o link para vocês assistirem. Porém, o que aconteceu foi que apareceram muitos ruídos de outras proteínas humanas, né, apesar de a gente ter feito uma tentativa de purificação. Então, a proteômica, ela não serviu para a gente tentar fazer o diagnóstico direto do líquido. Então, a gente continua dependendo da cultura e de biologia molecular. Tá? E vejam que a sonicação, quando eu faço a biologia molecular, deixa eu puxar aqui esse meu item para cima, ela consegue, num paciente com infecção ortopédica, uma sensibilidade em torno de 70% a 80%. O que eu quero dizer para vocês aqui? Quando eu tenho um paciente com infecção clinicamente confirmada, eu só consigo achar o meu micro-organismo entre 70% e 80% das vezes, mesmo utilizando a sonicação. Tá? Quando eu faço a cultura, essa minha positividade, ela gira em torno de 50% a 60%. Então, lembrar que, apesar de todos os recursos que a gente venha a utilizar, a gente nem sempre consegue obter sucesso de 100% na identificação do patógeno. E a identificação do patógeno nas infecções relacionadas ao implante, ela é fundamental, porque o implante, ele está numa área do corpo que é extremamente, vamos dizer assim, estratégica. Quer dizer, num osso, ela está dando sustentação. Enquanto não curar aquela infecção, eu não posso colocar um novo implante. Aquele membro fica imobilizado, a coluna fica imobilizada. Imaginem um marca-passo, eu não posso colocar um marca-passo, tenho que colocar em outro lugar. Então, são situações extremamente complexas. E é por esse motivo que a identificação do patógeno ela é fundamental nas infecções relacionadas ao implante. Tá? Aqui, só para vocês terem uma ideia, né? Vejam que quando eu comparo, né, a cultura com a sonicação, tá? Se eu tiver, por exemplo, 10 unidades formadoras de colônia, tá? A chance de eu recuperar isso na sonicação é muito pequena. Agora, quando eu tenho lá mais que 500 unidades formadoras de colônia, né, eu já consigo aumentar consideravelmente a positividade. Então, obviamente que o sucesso do meu método vai depender da quantidade de bactéria que eu vou ter ali naquele material. Então, é importante que, no momento que eu for fazer a cultura de uma prótese infectada, de qualquer material implantado infectado, o meu paciente esteja sem antibiótico. Porque se ele estiver com o antibiótico, infelizmente, né, o que vai acabar acontecendo? Eu não vou poder identificar o meu patógeno, tá? Eu queria só mostrar para vocês aqui, tá bom? Nessas imagens, tá? Algumas imagens de biofilme. Essa aqui eu já mostrei para vocês, né? Um biofilme de Pseudomonas, tá? Essa aqui eu queria mostrar para vocês um biofilme de Staphylococcus aureus, tá? Vocês vejam como é bem diferente o tipo dos biofilmes, tá? Esse aqui é um biofilme de Cândida, olha que interessante, é um biofilme completamente diferente dos outros. Esse aqui é um biofilme misto, né? O pessoal do laboratório, não vou falar os nomes, né, dos alunos, mas foram trabalhar com 2 bactérias no mesmo dia e aí contaminou, fez metade do biofilme Staphylococcus aureus e a outra metade do biofilme um biofilme de Pseudomonas. Então dá para ver nitidamente aqui a diferença de um biofilme de Pseudomonas e de um biofilme de Staphylococcus aureus. Tá? Então aqui, dando continuidade, tá? A aula, eu queria passar para vocês aqui, só para vocês terem uma noção, né, da complexidade que é, né, o tratamento dessas infecções. Então, vocês vejam que aqui o procedimento, né, cirúrgico, ele é extremamente agressivo, né, você tem que, todo aquele tecido ao redor do implante, ele tem uma grande quantidade de tecidos desvitalizados, necrose, então a gente até utiliza equipamentos para fazer a lavagem, né, de todo aquele material e debridamento do tecido para que não tenha nenhuma necrose, porque onde tem necrose, o antibiótico
ele não funciona. Tá? Que só para vocês terem uma ideia, eu faço ambulatório toda quinta-feira, a tarde inteira eu fico vendo pacientes com osteomielite crônica, que são infecções ósseas crônicas secundárias a traumas ortopédicos os implantes, as próteses, infectaram. Então, esses pacientes, eles acabam tendo sequelas, né, motoras significativas. Então, encurtamento do membro, como no caso desse paciente, a perna encurta quando você tira a prótese, fica com dificuldade de deambular, eles precisam de apoio. Esse aqui está usando um sapato especial para que ele tenha a mesma altura, né? Então, é um paciente que tem a indicação de fazer uma cirurgia reconstrutora. Tá? Veja a situação como essa aqui, né? Um implante, né, de fêmur, onde existe soltura desse material. Essa paciente aqui, tá? Só para vocês terem uma ideia, ela era uma paciente muito idosa. Esse material que está aqui, ó, destruiu o osso. Eu não tenho a radiografia dela, mas foi parar dentro do abdômen dela. Aí agora ela não tem condição de tirar essa prótese e ela tem uma prótese dentro do abdômen dela infectada. Então ela tem uma infecção crônica, não tem como operar e a gente tem que ficar dando antibiótico para ela para o resto da vida, porque se eu tiro o antibiótico, né, ela pode fazer uma infecção intraabdominal disseminada, né, e ela acaba tendo também uma infecção generalizada e pode ir a óbito. Tá? Esse aqui, paciente, por exemplo, é uma osteomielite crônica. Tá? Vocês vejam, né, o osso ele se deforma completamente. Esse paciente teve um trauma, foi colocado uma placa, infectou a placa, tiraram a placa, né, ele está andando, mas o joelho dele já está destruído, porque essa infecção ela se disseminou pelo osso. Um osso doente, a bactéria também faz biofilme. Tá? Então, o paciente perdeu a mobilidade desse joelho e esse osso aqui ele está completamente doente. E um osso doente não tem vascularização, as bactérias grudam, fazem biofilme. E um detalhe, nas células ósseas, o Staphylococcus aureus tem uma capacidade inacreditável de causar infecção dentro das células, dentro dos osteoblastos. O que significa isso? Não adianta eu dar um antibiótico simplesmente e ele chegar ali naquele lugar. Tem que ser um antibiótico que entre na célula humana para que consiga eliminar o Staphylococcus aureus. Ele fica morando dentro das nossas células produtoras do osso. Então, esse osso ele faz um osso estranho. Vocês vejam que esse aqui não é um osso normal. Esse aqui, né, é um osso espessado, totalmente irregular, e secundário à infecção por um Staphylococcus aureus. E o corpo, numa forma de tentar eliminar aquela infecção, ele faz um processo chamado de fístula. Vejam aqui na pele do paciente, né, essa protuberância avermelhada aqui nada mais é um orifício que o organismo produz do osso até a pele para eliminar a infecção. Só que, obviamente, ele não elimina, mas ele fica eliminando o pus por aquele orifício e o nome disso se chama fístula. Tá? Então, aqui só para vocês terem uma ideia, né, um procedimento cirúrgico, tá, de um paciente com uma infecção de prótese. Então, vocês vejam que o procedimento ele é extremamente agressivo. Tá? Então, tudo isso que está sendo feita a incisão, tá? Esse líquido que está saindo não é um pus, aquele tipo uma espinha, né, mas é um tecido infectado. Nesse momento, a gente tem que coletar o líquido, né, que está sendo drenado, e aí inoculado naquelas garrafas de hemocultura que eu mostrei para vocês, para que a gente possa já fazer a identificação do micro-organismo. Tá? Mostrei aqui para vocês também naquele vídeo, né? Aqui ele desapareceu, só ficou o barulho, enfim, sumiu o vídeo. E olha só, aqui o implante que foi colocado, né? Ele tem que ser completamente removido. Tá? Então essa aqui é uma prótese de quadril, onde a prótese foi inteira removida, tá? E todo aquele leito onde o implante estava tem biofilme, e a gente tem que limpar bem, dar antibiótico para conseguir tratar. E o antibiótico tem que ser usado aí por 3 até 6 meses para a gente ter certeza que a infecção, né, foi completamente eliminada. Tá? Então, aqui eu já mostrei para vocês as questões relacionadas ao diagnóstico, tá? Já mostrei os biofilmes para vocês. E esse aqui também um trabalho que a gente está fazendo, que é de cimento ortopédico. Quando a gente tira uma prótese, até poder curar aquela infecção, a gente coloca o antibiótico
com um cimento, que a gente chama ortopédico, naquele espaço que ficou vazio. Então, aquele implante que foi tirado lá, por exemplo, a gente faz um cimento com antibiótico, coloca naquele lugar de uma forma temporária, para que elimine as bactérias no biofilme através da eliminação do antibiótico desse cimento para aquele tecido, para tentar erradicar as bactérias. Mas é curioso, porque mesmo quando a gente tira esse cimento e a gente faz a sonicação, olha o que a gente encontra. Biofilme no cimento com antibiótico. Então, para vocês terem uma ideia como as bactérias são danadas. Essas bolas aqui é o polimetilmetacrilato, que é o cimento ortopédico, e aqui as bactérias fazendo um biofilme em cima do cimento ortopédico. Aqui, né, nesse lado aqui, é uma imagem de 5.000 vezes, mostrando só o cimento puro, mas você veja que o cimento é irregular, e mesmo com antibiótico, as bactérias conseguem fazer biofilme. E esse aqui é um trabalho que a gente fez só para vocês terem uma ideia de que o osso também é um material para fazer biofilme. Então, aqui é um osso normal, tá? Um osso sem bactérias, e veja aqui como é um osso com biofilme, né? Parece um filme de terror, né? Toda essa malha, né, ao redor das trabéculas ósseas, tá? Tudo isso aqui é biofilme de Staphylococcus aureus. Se a gente fizer um aumento maior, tá? Vocês podem ver aqui, ó, um monte de Staphylococcus aureus, que são nas suas formas planctônicas, se expandindo por esse osso para fazer infecção. Então, vocês vejam que o Staphylococcus aureus, produtor aí de biofilme, é uma bactéria extremamente patogênica, tá? Comentei com vocês que a gente pode, além dos métodos de cultura, fazer biologia molecular. Tá? Existe um método de biologia molecular que se chama a pesquisa do gene 16S RNA, que ele procura a presença de bactérias, qualquer bactéria no líquido. Tá? Esse método a gente até tentou fazer no nosso laboratório, o problema é que deu positivo, detectou bactéria em todos os líquidos. Né? Por quê? Como eu comentei para vocês, nada é estéril no nosso corpo. E aí o que acaba encontrando? Bactérias que não são patogênicas, tá? Elas não crescem em cultura, porque os meios de cultura que vocês assistiram ontem, eles são usados para crescimento de bactérias que causam doença, tá? Essas bactérias que nós identificamos por biologia molecular, provavelmente são bactérias que não crescem nesses meios de culturas que são utilizados no laboratório de microbiologia. São bactérias muito fastidiosas, muito exigentes, que precisariam de meios especiais, meios com excesso de gordura, para que elas pudessem crescer. Tá? Então, elas não crescem naquele material, naqueles meios de cultura que a gente usa na rotina. São bactérias diferentes, e é por isso que, quando a gente põe lá no meio de cultura, ela não cresce. Mas a gente, por biologia molecular, verifica que existe RNA e DNA dessa bactéria lá dentro. Tá? Então, a técnica de biologia molecular, ela é muito sensível, né, porque ela acaba detectando qualquer DNA bacteriano. Tá? Por isso que as técnicas de biologia molecular, elas têm que ser direcionadas para determinados patógenos. Tá? E é por isso que existem, né, os testes que a gente chama, já vou mostrar para vocês, multiplex. Tá? Mas só para vocês terem uma ideia, a biologia molecular, ela aumenta a sensibilidade em relação à cultura, tá? E aumenta a especificidade. O que significa aumentar a especificidade? Se eu não encontrar, né, DNA naquele material e a cultura vier negativa, com certeza aquilo ali não é uma infecção, tá? E aí eu fico mais tranquilo, porque quando o paciente tem, por exemplo, uma prótese infectada, desculpa, deixa eu corrigir o termo. Não prótese infectada. Ele tem uma suspeita de infecção da prótese. Às vezes a prótese fica solta, tem dor, mas não tem pus. Aí o médico vai lá, abre e olha, não encontrei pus, mas essa prótese está solta, está meio esquisito. Aí você faz cultura, vem negativo. Aí fica aquela dúvida, será que é infecção? Será que é só uma que a gente chama de soltura asséptica? Né? E aí quando eu faço a PCR, biologia molecular, e não encontro nem fragmentos de DNA dessa bactéria ali, então, com certeza, eu não estou diante de uma infecção e simplesmente o que a gente chama de soltura séptica, falha mecânica, né? Então, a anatomia do paciente não era apropriada, né? Durante a cirurgia não teve uma adesão daquele material com o osso, isso acontece com uma certa frequência, mais frequente do que a infecção propriamente dita, tá? Então, os testes de biologia moleculares, eles são utilizados, né, principalmente quando a gente tem, né, a cultura negativa. E o que a gente utiliza é a PCR que a gente chama multiplex. O que é uma PCR multiplex?
É como se na mesma reação da PCR, que vocês vão aprender na sexta-feira, você faz uma PCR para Staphylococcus aureus, uma PCR para Pseudomonas, uma PCR para E. coli, uma PCR... Você faz uma reação de PCR para cada bactéria que estão dentro daquelas mais frequentes que eu mostrei lá para vocês no começo, que é Staphylococcus aureus, os Staphylos coagulase negativo, Pseudomonas, Acinetobacter, enfim, esses testes multiplex, eles fazem várias reações de PCR para detectar o DNA de várias bactérias. Tá? Esse aqui, que é o Univero i60, ele foi um método que foi patenteado na Alemanha, e ele testa 60 bactérias. Para mim já está louco de bom, sabendo que se fizer com 5 bactérias, né, essas 5 bactérias que são as mais frequentes, elas já respondem por 80% das infecções. Então, isso já me ajuda bastante. Mas, né, o Univero, eles fizeram para 60 patógenos. Tá? Então, é um método bem interessante. O problema da PCR é que eu não consigo ter antibiograma. Então, eu sei que é um Staphylococcus aureus, mas eu não sei qual que é a sensibilidade desse Staphylococcus aureus aos antibióticos. Aí, obviamente, que eu vou dar um antibiótico, entre aspas, que tenha o espectro melhor para todos os tipos de Staphylococcus aureus. Tá? Mas já é uma grande ajuda, que me dá o diagnóstico, eu tenho certeza que ele provavelmente é uma infecção, e, além disso, eu sei qual que é a bactéria pela PCR. Mas como é uma técnica que detecta DNA, eu não sei se essa bactéria é sensível ou resistente aos antibióticos. Óbvio que esse método aqui ele já evoluiu. Então, quando vem a detecção de Staphylococcus aureus, eles fazem uma outra PCR desse material para saber se tem um gene MEC-A ou MEC-B. O que é esse gene? Resistência aos beta-lactâmicos. Então, se tem presença desse gene, opa, eu sei que eu não posso usar uma oxacilina, uma cefalosporina, eu vou ter que usar vancomicina. Tá? Então, esse gene que é detectado através da PCR me ajuda nesse sentido. Tá? E, né, já comentei para vocês que o MALDI-TOF que foi apresentado ontem, ele é bom para identificar bactérias, mas direto do líquido ele não tem essa capacidade. E lembrar que, né, se eu utilizar todos os métodos possíveis para a identificação dos patógenos, biologia molecular, sonicação, biópsia do tecido, coleta do líquido, inoculação em meio de hemocultura, mesmo assim, ainda 10% dos meus pacientes, tá, vão ter cultura negativa. Isso aqui a gente publicou um trabalho mostrando que fazendo de tudo pelo paciente, tá? Então, um paciente que nem esse aqui, né? É o Stuarek, um paciente nosso que tem uma osteomielite crônica. Então, veja que esse paciente, o osso dele agora, que vocês estão vendo aqui, está bom. Essa parte do meio aqui não existia, era toda quebrada, a fíbula dele também aqui estava quebrada, estava consolidando. Se a gente pudesse aproximar um pouquinho mais aqui, vocês iam ver que já está formando uma ponte entre a fíbula, tá? E aqui todo esse osso aqui estava infectado. Esse paciente eu não tenho imagem agora aqui no computador para mostrar para vocês, mas eu vou, na próxima vez, prometo colocar a evolução dele. A gente tirou esse osso necrosado, tá? Tiramos esses fixadores externos, nós cortamos esse osso, um pedacinho aqui dele, 2 centímetros, tá? E nós fizemos, né, o que a gente chama de progressão óssea. No momento que a gente corta o osso ele se regenera. Então, o osso ele pode crescer até 1 milímetro por dia. Então, a gente coloca um equipamento que vai puxando o osso para baixo, vai literalmente machucando um pouquinho da pele do paciente, mas é 1 milímetro por dia, bem pouquinho, tá? E o osso vai crescendo. Tá? Hoje, esse paciente, essa parte aqui não existe mais, ele já tem um osso neoformado. E a gente, inclusive, tirou a fíbula dele aqui e colocou no meio para deixar a tíbia mais forte. Isso se chama tibialização da fíbula. Tá? E hoje esse paciente já está sem esse equipamento, ele já está andando no ambulatório e, inclusive, amanhã ele vai estar à tarde. Então, eu vou trazer uma foto e prometo apresentar na quinta ou na sexta-feira para vocês a foto da nova tíbia, né, do Eduardo Stuarek. Detalhe, gente, esse paciente está 3 anos em acompanhamento conosco para não precisar amputar a perna, tá? E, obviamente, que todos os médicos falaram, você tem que amputar a perna, tá tudo, desculpa o termo, podre, né?
e hoje esse paciente anda sem ajuda de nenhum equipamento, né, e sem nenhum aparelho. Então, a gente consegue reconstruir, né, um membro mesmo após infecção. Tanto que o nome desse nosso ambulatório é ambulatório de ortopedia reconstrutiva, né? Então, o objetivo daquele ambulatório é tratar as infecções sem traumatizar o paciente, mais do que ele já foi traumatizado, e reconstruí-lo da forma mais fisiológica possível para que ele dependa o mínimo, né, de implantes e de aparelhos e próteses, tá? E aqui, só dando continuidade, embora não seja muito da parte de microbiologia, tá? Esse aqui é um testezinho que a gente pode utilizar também no líquido periprotético, que se chama alfa-defensina. É um kit que você coloca o líquido aqui nessa partezinha. Esse aqui é um plástico, né? E aqui dentro tem uma fita de nitrocelulose, que quando você coloca o líquido aqui, o líquido sobe, e se tiver alfa-defensina, que é uma proteína presente no processo inflamatório relacionado às infecções, né? Esse teste aqui vai aparecer essa linha no T, né, que é o de positivo, e esse teste ele tem uma sensibilidade de 90% no diagnóstico das infecções relacionadas ao implante. E é legal porque você faz isso no centro cirúrgico mesmo. Então você coleta o líquido, corre essa fita, no momento você já sabe, opa, defensina veio negativo, não parece ser infecção, tem pouca, quase não tem pulso, tá uma soltura, opa, isso aqui é uma soltura séptica. De repente, eu nem dou mais antibiótico para esse paciente, troco e ponho uma outra prótese, porque foi só uma soltura asséptica. Agora, se ela vier positiva, opa, isso aqui é provavelmente infecção. Então, eu vou deixar ele paciente com antibiótico, não vou colocar outra prótese, vou colocar aquele lá cimento com antibiótico, vou tratar com antibiótico uns 3 meses, depois a gente revisa aquele lugar, coloca uma nova prótese e assim vai. Então, o tratamento das infecções relacionadas ao implante é um trabalho extremamente difícil, né? Ele é demorado, desculpa, né? E é um trabalho que depende muito de envolvimento multidisciplinar, né? Então, ortopedista, infectologista, né? Lá no nosso ambulatório a gente tem um profissional de educação física que trabalha com a parte de fisioterapia dos pacientes para ajudar em todo esse contexto, tá?